começa a aula mais rápido, né? Senão o vídeo fica muito cansativo. Mas bem, vamos ver então. Nós vamos falar sobre os diversos modos de ver e estudar o mundo, né? O nosso planeta é muito grande, é uma extensão muito grande, então para a gente estudar, a gente tem que dividir esse espaço, ou seja, delimitar, né? Regionalizar. O que é regionalizar? Primeiro momento aqui nós temos que descobrir isso, né? Regionalizar. A regionalização você divide o espaço determinado, você divide determinado espaço em partes menores, em espaços menores. Só que esses espaços menores que foram divididos, eles têm que ter dentro de cada espaço as mesmas características. Então, a regionalização é isso daí. É a divisão do espaço em espaços diferentes e que cada parte desse espaço ela tem as mesmas características. Isso é regionalizar. E aí, como pode ser regionalizado, então, o espaço geográfico para que a gente venha estudar? Ele pode ser regionalizado, vai depender do objetivo de quem está regionalizando, vai depender do objetivo de quem está fazendo o estudo. Eu posso regionalizar simplesmente um lugar, né? Nós vimos aqui o conceito de lugar nas aulas anteriores, que lugar é aquele espaço em que a gente está familiarizado com ele, né? Aquele espaço do nosso dia a dia, o espaço onde você convive no seu dia a dia. Esse é o conceito de lugar, né? Nós temos aqui, por exemplo, lugar aqui em Caratinga, nós temos a praça de Caratinga, o centro de Caratinga, o meu lugar, por exemplo. Eu saio aqui do bairro Monte Verde, onde eu moro, e direciono até a Escola Estadual Engenheiro Carlos em Santa Zita. Então eu tenho mais familiaridade com esse lugar, eu tenho mais proximidade com este lugar, o espaço onde eu passo diariamente. Então, esse é o conceito de lugar. E eu posso regionalizar este lugar. Vai depender por que eu vou regionalizar esse lugar, com qual objetivo, né? Fazer um determinado estudo, então eu vou pegar um determinado espaço deste lugar, vou separar aquele espaço e vou estudar aquele espaço ali, né? Por exemplo, que eu posso dizer, regionalizar o espaço, vamos estudar o centro de Caratinga. O que eu quero saber no centro de Caratinga? Tá vendo? Então, o nosso lugar aqui, ele é grande. Eu tenho o centro, tenho os bairros, né, em torno aqui na cidade de Caratinga, os bairros dentro da cidade de Caratinga, né, em torno do centro, vários bairros. E aí, mas só que eu quero estudar só o centro de Caratinga. Estudar aquele espaço específico ali do centro de Caratinga, tá vendo? Regionalizei. Eu dividi o espaço aqui, a cidade de Caratinga, eu peguei apenas um espaço para eu estudar, né? Por exemplo, os tipos de pessoas que mais frequentam o centro, o que eu mais tenho ali no centro, eu vou fazer um estudo de qual tipo de atividade econômica que eu tenho mais ali no centro, né? Qual a prática da economia que eu tenho ali no centro? É um tipo de estudo que eu posso fazer. Então, assim, a regionalização, ela vai depender do objetivo, por quê ou para que eu quero, para que eu quero dividir esse espaço geográfico, né? Então pode ser, eu vou dividir um lugar, ou seja, eu vou estudar um lugar, ou eu vou estudar um território, ou eu vou estudar uma região. Para que eu quero dividir aquele espaço? Para que eu quero regionalizar aquele espaço, né? Então, a regionalização, ela é a divisão de um determinado espaço em vários outros espaços, sendo que cada parte daqueles espaços que foram divididos, ele tem as mesmas características. O Brasil, por exemplo, o território brasileiro. Nós sabemos que o território brasileiro, ele tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, de 8 milhões 540 e poucos quilômetros quadrados. E aí é um espaço muito grande para poder o nosso governo, ele administrar, ele tomar conta, ele cuidar daquilo ali. E aí, para facilitar
a administração do governo federal, ele dividiu esse espaço em vários outros espaços, né? Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, um órgão do governo, ele regionalizou o espaço brasileiro de acordo com características naturais, ou aspectos naturais e também humanos, né? Aí ele fez uma divisão que hoje é a divisão oficial do Brasil, dividiu em cinco regiões. 5 regiões. Dividiu em região, nós temos região norte, região sul, região nordeste, região sudeste e região centro-oeste. Cada uma dessas regiões, cada uma delas tem características próprias. Cada uma delas tem características naturais próprias, características sociais próprias, porque o IBGE ele usou características naturais e sociais, principalmente econômicas, né? Você pega a região norte, eu tenho uma característica. Como que é a economia da região norte? Como que é o poder aquisitivo da sociedade da região norte? Como que é a vegetação da região norte? O clima da região norte. Então nós temos na região norte um clima equatorial ou tropical, né? Temos um clima tropical ali com vegetação exuberante, floresta amazônica. E temos uma sociedade com uma economia diferenciada das outras regiões, poder aquisitivo diferenciado, culturas diferentes ali, muitos povos indígenas ali, né, ainda. E já a região nordeste, olha só, diferença entre a região norte e a região nordeste. Totalmente diferente a característica de vegetação, características naturais, tanto vegetação quanto solo, né? Quanto o clima, quanto a sociedade. Região Nordeste a gente sabe que é intitulado como a região problema do Brasil, região onde tem menos escolaridade, onde tem menos poder aquisitivo, é a região onde tem ali o sertão nordestino, por exemplo, um clima semiárido, tem época que ali demora até 3 anos para chover, né? Clima semiárido, solo muito arenoso, a vegetação, aquela vegetação bem rasteira, bem porte médio, né? A caatinga, uma vegetação bem de característica própria, só as folhas, aqueles espinhos ali, né, para evitar muita perda de água. Já a vegetação da região norte, a vegetação da floresta amazônica, tem folhas longas, a vegetação pode perder muita água, porque tem muita água, enquanto a região nordeste, a vegetação não pode perder água, ela tem que reter o máximo de água ali, o cacto, né, reter o máximo de água. Por quê? Porque o clima ali, ele é clima semiárido, tem a região tem pouca água, né? A população ali, o que ela puder reservar de água é melhor, né? Tem aquelas cacimbas, fazem aquelas cacimbas que eles falam, né? Tipo uns depósitos de águas que eles vão aproveitando ali no período da seca. Então, regiões diferentes. A região sudeste, a gente já vê aí, região sudeste, uma das regiões, sudeste e sul são as regiões mais ricas do Brasil, mais industrializada, né? As duas regiões mais industrializadas do Brasil, região sudeste, região sul, maior população, né? São Paulo, depois tem Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, depois Espírito Santo. Então, assim, nós temos uma população grande em São Paulo, em segundo lugar fica o Rio de Janeiro, Minas Gerais, depois o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, assim, uma aglomeração maior, olha só a região sudeste, aglomeração maior de gente e a região mais industrializada do país, região sudeste, a região que tem as pessoas com poder aquisitivo maior. E nós temos um clima diferente também, né? Clima aqui tropical, nós temos aqui um clima
tropical, assim, onde tem chuva, nós temos água com mais abundância, né? Não tanto quanto a região norte, mas nós temos água com abundância aqui. Então, essas regiões, essas 5 regiões do Brasil, cada uma tem a sua característica própria, né? Cultura, nós temos a região sul com cultura diferente, clima subtropical. Região sul do Brasil, tem gente que vai para a região sul do Brasil para conhecer neve, porque no inverno às vezes dá até meio metro de neve ali, muito diferente da nossa região norte, a região sudeste, né? Então, cada espaço dessa subdivisão do território brasileiro, cada região, nós temos características diferentes. Dentro de cada região, a característica ela é própria, né? Ela não tem característica diferente. O clima, né? A sociedade, ela tem ali as suas próprias características. Então, a regionalização é isso. O espaço ele é dividido em outros espaços, sendo que cada subdivisão daquele espaço tem suas características próprias. E aí eu citei exemplo aqui do Brasil, né? Que o nosso espaço territorial, sendo muito grande, foi dividido em 5 regiões. Cada região desta foi dividida de acordo com suas características naturais e sociais, né? De acordo com a vegetação, o clima e de acordo com a economia de cada espaço. 5 regiões: região norte, região sul, região sudeste, região centro-oeste, região nordeste. Então, vai depender do objetivo do estudo de quem está fazendo, para ele regionalizar, de acordo com o estudo de cada um, né? Como que podemos regionalizar o mundo se a intenção é estudá-lo do ponto de vista físico? Então, olha só, do ponto de vista físico, é possível fazer uma regionalização com base na forma de relevo, o tipo de solo, clima e vegetação, né? Vegetação natural. Então, de acordo com o tipo de relevo, solo, clima, vegetação, aí nós podemos regionalizar o mundo ou determinado espaço de acordo com esses aspectos. E nós podemos fazer uma interação entre esses diversos aspectos, né? Uma interação entre solo, vegetação, clima. Se eu fizer, para eu regionalizar o mundo, né? De um ponto de vista físico, e nós fizermos uma interação entre esses diversos aspectos, vou fazer uma interação entre solo, clima e vegetação, por exemplo. Aí nós temos 5 grandes regionalizações do mundo, ou seja, 5 grandes paisagens naturais no mundo, né? Naturais ou climáticas no mundo. E aí é importante guardar bem essas 5 grandes paisagens, porque aí eu devo cobrar isso na prova, que é interessante a gente guardar isso aí. Essas paisagens, elas vão ser divididas de acordo com o solo, o clima e a vegetação de cada espaço. E aí, a partir do Equador para os polos, nós vamos ter diferentes tipos de clima, diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de solo. Para cada espaço, a partir do distanciamento do Equador para os polos, eu vou ter clima, eu vou ter solo, eu vou ter vegetação diferente, né? Então, perto do Equador, quanto mais próximo do Equador, né? Entre os trópicos, eu vou ter o quê? Eu vou ter um clima tropical, eu vou ter uma vegetação mais tropical, vegetação mais exuberante, um solo mais profundo, um solo mais fértil. Então, próximo ao Equador,
entre os trópicos, eu tenho um tipo de clima, né? Um clima mais quente, um clima mais úmido, mais chuvoso, com vegetação mais exuberante, a exemplo da floresta amazônica, floresta do Congo ali na África, e outras florestas também ali na Oceania, no sul da Ásia. Então, climas diferentes. Eu vou procurar mudar aqui, vou tentar mudar, virar a câmera para a gente dar uma olhada no mapa das grandes paisagens naturais da Terra. Vou tentar aqui, é uma experiência, nunca fiz isso não, né? Aliás, essas aulas aqui para mim tá sendo experiência, nova experiência. Então, olha só, nós temos então, de acordo com a interação entre esses aspectos naturais da Terra, a interação entre solo, clima e vegetação, nós temos então 5 grandes paisagens naturais. Paisagem, nós já estudamos na aula anterior também, que é aquele espaço que está ao alcance das nossas vistas. Você chega na janela, você olha para determinado espaço, você está vendo uma paisagem, né? Esta paisagem ela pode ser formada por elementos naturais e elementos culturais. Os elementos naturais são aqueles que são nativos, aquele que não foi criado por interferência humana, os elementos naturais. Os elementos culturais já são aqueles elementos que foram criados pelo ser humano, uma casa, uma indústria, um cercado de um pasto, por exemplo, da agricultura, alguma coisa que o homem criou, esse é o elemento cultural. Então, a paisagem ela pode conter tanto elemento cultural quanto elemento natural. Mas aqui então, vou virar a câmera aqui para a gente ver estas 5 grandes paisagens naturais. Só você ter um pouquinho de paciência e nós vamos tentar mostrar aqui, né? Não sei se vai ficar de cabeça para baixo, mas vai dar para ver aqui. Então vamos lá então, gente. Olha só. Aqui, se tiver de cabeça para baixo, alguém me comunica aí, porque eu não estou acostumado com... Mas olha só, gente. Aqui o que eu tenho? Eu tenho o mapa do mundo das grandes paisagens naturais climáticas do mundo. Olha, o mapa das grandes paisagens naturais climáticas do mundo. E aí este mapa, ele vai nos mostrar aqui as 5 grandes paisagens, naturais do mundo. Então, o mundo aqui está dividido em 5 grandes paisagens naturais. Ele foi regionalizado em 5 grandes paisagens do mundo. Ou seja, o que é regionalizar? É dividir um determinado espaço em espaços que têm as mesmas características. Vamos ver. Olha só. Região de clima frio, polar ou semipolar. Então, onde é que está essa região de clima frio, polar ou semipolar? Olha só, aqui nas regiões polares. Olha a cor aqui, ó, né, da legenda. Região de clima frio ou polar, região polar. Então aqui, olha, nessa região aqui, Groenlândia, aqui em cima, aqui, esse espaço aqui do norte da Ásia, né, na Rússia, norte, aqui, extremo norte da Europa. Então isso tudo aqui é clima polar. Olha, parte aqui do Canadá, tudo clima polar, né? E aí, esse espaço aqui então é polar, é uma região, né? E baixo aqui a gente vê no continente Antártida. Olha, Antártida aqui é também clima polar, é gelo. Nós estamos, olha, muito afastado do Equador. Aqui eu tenho a linha do Equador, olha aqui, a linha do Equador está aqui. Então esse espaço entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio é um espaço que estão as regiões mais quentes do planeta Terra. Então, aqui nós temos nas extremidades do planeta, né, altas latitudes. Lembrando que a latitude, como que ela conta? Eu começo contando aqui, ó, 0 aqui do Equador até 90 graus aqui no Polo Norte.
0 aqui do Equador e até 90 graus aqui no Polo Sul. Então, quanto maior for a latitude, olha, quanto maior for a latitude, maior também ou seja, menor é a temperatura, é mais frio. Quanto maior a latitude, mais frio é o clima. Então, nas regiões polares, né, eu tenho clima. Tá vendo? É uma das 5 grandes regiões naturais da Terra. E aí depois eu tenho aqui região de clima temperado e subtropical. Clima temperado, olha, na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, clima temperado. Europa, que é a Europa Central, sul da Europa, eu tenho clima temperado, tá vendo? Mas entrando para dentro da Ásia aqui, ó, eu saio da Europa, entro para dentro da Ásia, eu tenho também clima temperado. Aqui nessa região, olha, região da China, aqui no nordeste da China, sudeste aqui da China, né? Região da Coreia, tá vendo? Clima temperado, Japão, eu tenho clima temperado. Aqui também no sul, aqui, olha, sul do Brasil, tem clima temperado. Argentina, olha, Chile. Aqui na Austrália, né? No continente Oceania, Austrália, eu tenho também clima temperado. Olha, na África do Sul eu tenho clima temperado. Então, eu dividi o mundo por regiões climáticas, né? Regiões naturais ou regiões climáticas. 5 regiões. Aí depois eu venho aqui, região de clima tropical, a terceira região climática que nós temos. Então eu tenho clima tropical aonde? Na América do Sul. Olha, a maior parte do Brasil eu tenho clima tropical. Eu tenho clima tropical aqui na América Central. Olha, essa região aqui das ilhas insulares, aí, Cuba, Ilhas Dominicanas e outras, e esses países da América Central, tudo clima tropical, né? A África, olha, a região subsaariana, tá vendo? Essa parte inferior da África aqui, eu também tenho clima tropical, né? Subsaariano, por que a gente fala África subsaariana? Porque está abaixo do deserto de Saara, que é essa região aqui. Essa região aqui é onde está o maior deserto do mundo, o deserto de Saara. Então, olha, região de clima desértico e semidesértico. Olha, outra região. Então, desértico e semidesértico. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui o sul dos Estados Unidos, tá vendo? Desértico e semidesértico. Eu tenho aqui essa região do deserto de Saara, o norte aqui da África, norte do continente africano, né? Aqui, esta região aqui do Oriente Médio, clima desértico e semidesértico. Olha, Península Arábica aqui, ó, essa região aqui, e outros países aqui, né? Os países aqui do Oriente Médio, aqui entrando aqui para a Ásia, para dentro da Ásia aqui, ó, tudo clima desértico e semidesértico. Eu tenho clima desértico e semidesértico também aqui na Austrália, ou seja, no continente Oceania, no país chamado Austrália. Clima desértico. Tem o clima desértico aqui também no sudoeste da África, tá vendo? Olha a cor, desértico, clima desértico. Tem o clima desértico e semidesértico. Olha só, aqui no nordeste do Brasil, que eu falei agora mesmo, onde às vezes demora até 3 anos para chover, o pessoal passa uma carência muito grande de chuva aqui, né? Então, nós falamos de 4 tipos de climas e de paisagens naturais aqui no mundo. A outra paisagem é a região de altas cadeias de montanhas. Olha aqui, região de altas cadeias de montanhas. Eu vou ter um tipo de clima diferente, porque mesmo aqui dentro desta área aqui, dessa região aqui dos trópicos, eu tenho aqui a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanha muito alta. Então, quanto maior a altitude, quanto mais alto determinado espaço, mais frio vai ser. Então eu vou ter também um clima frio. E aí nós podemos ter então o quê? Clima frio de montanha, com vegetação diferente. Vai nevar, né? Aqui nas Cordilheiras dos Andes, um exemplo que eu dou aqui até, que é um dos regimes de alimentação, de abastecimento do rio Amazonas.
é a neve, né? É nival que a gente fala, porque aqui nessas altas altitudes aqui da Cordilheira dos Andes, forma neve, e essa neve vai derretendo e formando os primeiros nascentes do rio Amazonas, até que o rio já se torne mais com maior volume de água. Mas as primeiras águas são formadas aqui através de derretimento de neve, né? Olha só, aqui em cima nos Estados Unidos também nós temos as montanhas rochosas, que também tem um tipo de clima diferente, ou seja, de altas cadeias de montanhas, região de altas cadeias de montanhas, com clima de montanha. Aqui na Ásia também, olha, no sul da Ásia, né, mas na parte central também da Ásia, nós temos climas de montanha, o clima frio de montanha, região de altas cadeias de montanhas. Então aqui a gente viu que o mundo foi dividido em paisagens naturais ou climáticas. Cada tipo de clima desse tem uma vegetação diferente. Aqui nas regiões mais do extremo aí, né, regiões polares aí, a gente tem vegetação da tundra, é uma vegetação bem rasteira. A tundra é uma vegetação bem rasteira, né, lá nas regiões norte. Depois a gente vem a vegetação conífera, aqui nessas regiões de clima temperado, né? Nas regiões de clima tropical a gente vê que vegetação amazônica, né? Vegetação já mais exuberante da floresta amazônica, da floresta do Congo, né? Vegetação que é uma floresta mais fechada, né? Os animais menores, diferentes dos animais que tem nessas regiões de vegetação mais menos exuberante, vegetação mais rasteiras, né? Então, olha só, a gente viu então o mundo num aspecto dividido em 5 grandes paisagens naturais, né? Então, é uma das formas de dividir o mundo. Vou voltar aqui agora voltar a imagem aqui de novo, para poder a gente continuar a nossa aula. Rapidinho eu vou acabar agora, porque o tempo está curto. Então, olha só. O mundo, além de ser dividido aí nesses aspectos físicos, ele pode ser também dividido, se a intenção do estudo se a intenção é o estudo da sociedade humana, aí ele vai ser dividido, ele pode ser dividido em continentes, países, estados, pode ser dividido de acordo com a religião de um determinado espaço, língua de um determinado espaço. Então, ele pode ser dividido, por exemplo, em continente. Existem 2 critérios para dividir o mundo em continente, né? A gente viu nas nossas primeiras aulas o critério geológico-geográfico e o critério histórico-cultural. O critério geológico-geográfico, ele considera que o planeta Terra ele tem apenas 4 continentes. Por quê? Ele considera a formação geológica da Terra. Então, aí ele considera apenas 4 continentes. E quais são esses continentes? O continente americano, acho que eu teria quase que voltar para o mapa, né, para ficar mais fácil a compreensão. O continente americano. Então, eu vou voltar aqui que fica mais fácil para poder a gente rever. Vou voltar nesse mesmo mapa, né? Então, de acordo com o critério geográfico e geológico, vou usar esse mesmo mapa aqui, não vou pegar um mapa de continente não, que dá pra gente ir. De acordo com o critério geográfico e geológico, né, são 4 continentes. A gente tem aqui o continente americano, que é esse espaço todo aqui, pega Groenlândia, tudo isso aqui continente americano. Olha, está totalmente separado das outras extensões de terras do planeta, tá vendo? O que é um continente? É uma grande porção de terra, ou grande extensão de terra imersa, você está acima das águas. Então, esse espaço aqui, nós temos o continente americano, está todo ligado, né? Essa grande extensão de terra aqui. Tudo é América. Nós devemos considerar que aqui a gente tem a Groenlândia. A Groenlândia, fisicamente, ela pertence à América, ao continente americano. Porém, ela é administrada pela Dinamarca, um país que tem aqui
no continente europeu. Então, fisicamente, ela pertence ao continente americano, mas administrativamente ela pertence à Dinamarca, o país europeu. Então, eu tenho aqui, vamos lá, os 5 continentes. Continente americano, de acordo com o critério geológico-geográfico, ou geográfico-geológico. Então, e aí depois eu tenho aqui a Oceania. Então, aí eu tenho a Oceania, que é a Austrália, mais algumas ilhas aqui que vai formar a Oceania. A Austrália, Nova Zelândia e estas ilhas por aqui vão formar a Austrália. Acima aqui a gente já tem a Ásia. Então, olha, América, esse espaço aqui, Oceania, que é outro continente, 2. E eu tenho aqui a Antártida, cá embaixo, que é um outro continente, né? Um continente onde não pode ser habitado, né? Foi realizado uma convenção entre vários países, né? Uma convenção internacional, e decidiram que este continente, a Antártida, ninguém pudesse morar, ele não pode ser habitado. O que nós temos aqui na Antártida são laboratórios de estudos. Ele foi separado, um continente separado só para estudos, porque nós temos dentro desses grandes blocos de gelos aqui, muitos fósseis. Então, ficam aqui laboratórios fazendo estudos aqui. O Brasil, por exemplo, ele conseguiu o direito de ter um laboratório aqui porque ele fez uma pesquisa e descobriu o krill, que é uma espécie de crustáceo que tem aqui, que ele prolifera muito rápido. E é uma esse crustáceo, ele é uma das... que eu falo, ele é uma das sugestões de futuramente um abastecimento de alimento da população mundial. Se acabar o alimento aqui, é uma ideia lá, né, que os cientistas criaram. Se os alimentos reduzindo demais, podem começar a fazer criação desse crustáceo, que ele prolifera muito rápido, e ajudar na alimentação mundial. Mas olha só, então nós temos continente americano, continente Oceania, continente Antártida, 3 continentes. Para o critério geográfico-geológico, nós temos 4 continentes. Por quê? Ele coloca aqui que a Europa, a África e a Ásia, ela é um continente só. Olha só, esses 3 continentes é um continente só. E aí chama de Euro-Afro-Asiático. Olha, Euro-Afro-Asiático, considerando que isso aqui é um continente só. Por quê? O que separa a Europa da Ásia, a gente sabe que ele tem, aqui existe uma divisa, numa fronteira natural, que aqui a gente tem os Montes Urais, que é uma cadeia de montanha que tem mais ou menos por aqui, uma cadeia de montanha, e aí a gente tem o Mar Cáspio, os mares aqui, Mar Cáspio, Mar Negro, e embaixo a gente tem o Cáucaso, que é outra cadeia de montanha. Então, nós temos divisões naturais aqui, físicas, que é apenas isso daqui. Mas, na verdade, apesar de ter os Montes Urais, uma cadeia de montanha aqui, e ter o Mar Cáspio, o mar, esses mares embaixo aqui, isso aqui está tudo ligado. Olha, uma placa tectônica, são terras tudo ligadas. E aí, então, na verdade, a Europa acaba sendo uma península da Ásia. Olha, uma ponta, olha o que é península, é uma ponta, uma faixa de terra que adentra para dentro do oceano, sendo separada apenas por oceanos e mares. Então eu tenho aqui uma península, né? A gente chama até de Península Ibérica, esse espaço aqui, onde está Espanha, Portugal, né? Então Península Ibérica. E aí a Europa, ela é considerada, para o critério geográfico-geológico, uma península da Ásia. Então isso tudo aqui, ó, é um continente só, né? O que vai separar aqui, por exemplo, a África da Europa é apenas uma estreita faixa de água que adentra, sai do Atlântico aqui e adentra para dentro do continente aqui, entrando para dentro do mar Mediterrâneo aqui, isso aqui é o mar Mediterrâneo. Então eu tenho aqui o Estreito de Gibraltar,
né? Esse estreito aqui. E separa, então, a Europa da África. E aí, mas por que então que a África ela é considerada também ligada ao continente Europa e Ásia, né, ou ligada à Ásia? A África ela é ligada à Ásia por esse pequeno espaço aqui, ó, na faixa de Gaza, né? Essa região da Gaza aqui, ó. Então ela liga o continente africano a essa península arábica aqui, ó. Então, olha, eu tenho esse espaço que liga a Ásia, tá vendo? Essa pequena faixa de terra que liga a África à Ásia. Então, o critério geográfico geológico diz, então, o quê? Nós temos aqui um grande continente euro-afro-asiático. O que vai separar a África da Ásia é apenas uma pequena passagem que foi feita aqui, o canal de Suez que foi feito aqui, mas ele é feito pelo ser humano, ele não é natural, foi feito por ação antrópica que a gente fala, né? Ele é feito pelo ser humano. O canal de Suez, ele liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho, que é esse mar aqui. Foi feito para quê? Com objetivo comercial. Essa região da Europa aqui, ficou muito fácil você sair aqui da Europa, entra no mar Mediterrâneo e passa pelo canal de Suez, e aí você vai fazer a sua comercialização aqui, entra no mar Vermelho e chega aqui no sul da Ásia, né? E negocia aqui principalmente com esses países da Arábia, né, a Arábia Saudita, esses países da Península Arábica, né, esses países aqui que é a região de maior produção de petróleo do mundo, né. Então, aí nós vimos então a América, esse grande continente aqui. Nós vimos a Antártida, o continente que fica aqui no sul do planeta. Nós vimos a Oceania, que é essa região aqui, e vimos aqui a Euro-Afro-Asiática, o continente Euro-Afro-Asiático. 4 continentes, então, de acordo com o critério geográfico geológico. Mas para eu estudar a Terra, estudar as sociedades humanas da Terra, aí eu já vou ter diferença. Aí eu já tenho 5 continentes, né? Eu tenho 5 continentes. Pera aí. Eu tenho aqui América, África, Europa, Ásia, 4. Oceania, 5. Antártida, 6 continentes. De acordo com o critério histórico-cultural. Olha só. Histórico-cultural. De acordo com o critério histórico-cultural, eu tenho 6 continentes. Olha só. A Antártida é totalmente diferente. Nem habitação tem. Antártida. Apenas pesquisa aqui alguns tipos de animais aqui que vivem no clima polar. Aí eu tenho América, cultura totalmente, história totalmente desta região aqui da Europa, da África, da Ásia, que é o mundo antigo, né? O mundo antigo está aqui na Europa, África e Ásia. Esse povo aqui é que mais tarde veio expandindo para essas outras regiões, descobrindo essas outras regiões. Então eu tenho uma história diferente da América, né? Novo Mundo, foi chamado de Novo Mundo quando os portugueses chegaram aqui, né? Cristóvão Colombo saiu daqui, veio aqui, chegou aqui na região de Cuba, Ilhas Dominicanas, confundiram isso aqui pensando que tinha chegado do lado de cá na Ásia, e aí deram o nome de Índias, né? A população aqui foi chamado de índio por isso. Então eu tenho uma história diferente aqui, né? Cultura diferente aqui, cultura dos indígenas aqui, muito diferente da cultura dos asiáticos, dos europeus, dos africanos. Então, olha, de acordo com o critério histórico-cultural, eu tenho 6 continentes, cada um com cultura diferente, história diferente, não é? Olha só, eu tenho a Europa, que é um pedacinho aqui da Ásia, como a gente viu, um pedacinho desse grande continente. Então eu tenho a Europa aqui, que ela é dividida apenas pelos montes Urais, o Mar Cáspio, o Mar Negro e uma cadeia de montanha que tem aqui. Então eu tenho a Europa, que é um pedacinho da faixa de terra aqui. E por que a cultura da Europa é diferente da Ásia? Só de a gente pensar nesses montes Urais aqui, a gente vê que é uma cadeia de montanha muito elevada e não havia a tecnologia do século até o século
XIV, por exemplo, muito atrasada, né? Era muito difícil o contato dessa sociedade aqui com a de cá. Então eu tenho aqui na Ásia os chineses, os mongóis, os russos, que tem diferença desta região aqui. Cultura diferença, os japoneses, cultura muito diferente dos povos que tem aqui na Europa, religiões diferentes. Aqui a gente tem o budismo, a gente tem o mais predomínio aqui, né? Budismo, a gente tem os brahmanas aqui na Índia, tem o hinduísmo aqui na Índia, muito diferente das religiões aqui da Europa, onde predomina aqui, por exemplo, protestantismo e catolicismo aqui na Europa, né? Na África, olha só, aí o continente africano, só esse espaço aqui, ó, já elimina daqui para lá. Daqui para cá eu tenho o continente africano, com culturas diferentes. Os povos da África subsaariana, por exemplo, a religião aqui, por exemplo, o candomblé, o voodoo. Então são religiões diferentes, culturas diferentes. A própria população aqui é uma população negra, a África subsaariana, também chamada de África negra, né? Então população negra com costumes diferentes, culturas diferentes. A mesma coisa a Oceania, né? Que foi também ocupada pelos povos europeus bem mais tarde, né? Porque o mundo antigo era esse aqui, a Europa, a Ásia e parte da África. Aí posteriormente foi colonizado a América e a Oceania. Olha só, essa população da América, por exemplo, foi colonizada, a América do Sul, com o objetivo de exploração, né? No início da colonização, por exemplo, da América do Norte, havia muitos povos fugindo daquilo, fugindo de perseguição religiosa, eram pessoas, por exemplo, que eram condenadas aqui, né? Eram condenados que fugiam para aqui, ou tinham de colonizar aqui. Depois, mais tarde, esse pessoal que vinha para aqui, depois da independência dos Estados Unidos, esse pessoal que viriam para aqui passou a vir para a Oceania, né? Ou seja, para a Austrália. Eram pessoas que eram fugindo aqui de perseguições, ou pessoas que eram condenadas, vinham aqui para a Austrália. Então, olha, de acordo com o critério histórico-cultural, tá vendo? Considera a história e a cultura da sociedade para você regionalizar o mundo em continentes. Então, de acordo com o critério histórico-cultural, eu tenho 6 continentes: América, Antártida, Europa, Ásia, espaço todo aqui, o maior continente do mundo. Eu tenho a África e tenho a Oceania. Olha, então são um outro meio de dividir o mundo. Olha só, pessoal, o vídeo parece estar ficando muito grande, mas a gente poderia falar de outras divisões do mundo, né? A gente poderia falar, vou falar rapidamente aqui então agora para encerrar essa aula. O mundo foi dividido depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e terminou em 1945. Duas grandes coalizões militares, a guerra ela foi realizada entre duas grandes coalizões militares. Quais eram? Eram os países aliados, que eram formados pelos Estados Unidos, a União Soviética na época era a União Soviética, então Estados Unidos, União Soviética, o Reino Unido, né, que é formado pela Inglaterra, Escócia e País de Gales, e também a França. Então quatro países. Olha, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, de um lado, que eram os países aliados, e do outro lado tinha os países do eixo, que foram chamados países do eixo, que aí a gente tinha lá a Itália, a Alemanha e o Japão, 3 países. Então eram duas colisões, ou seja, 2 grupos de países muito fortes, muito poderosos. E aí a partir daí, em 1945, os países aliados venceram a guerra. Mas, de qualquer forma,
esse conjunto de países, tanto os aliados quanto os países do eixo, mostraram um poder bélico muito grande, um poder de guerra muito grande, muitas armas de guerra poderosas. E aí isso fez com que alguns estudiosos pudessem dividir o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, essa divisão de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos foi exatamente porque consideraram que esses países que participaram diretamente da guerra, tanto os países do eixo quanto países aliados, os países desenvolvidos, porque mostraram maior tecnologia, maior condições de combate, então países desenvolvidos. E aí os países subdesenvolvidos ficaram dividiram então entre países subdesenvolvidos no norte, né, a parte de cima do planeta, ou países desenvolvidos na parte de cima do planeta e subdesenvolvidos a parte de baixo do planeta. Vou tentar mostrar aqui. Então, olha, ver se dá para mostrar isso aqui no mapa. Olha só, acima dessa parte aqui, tá vendo? Os países desenvolvidos. Austrália, Nova Zelândia e esses países aqui mais do norte aqui, países desenvolvidos. Esses países de baixo aqui, olha, sul da Ásia, África, tá vendo? É a América Latina toda aqui, ó, desde o México para baixo, a América Latina toda, países subdesenvolvidos. Então o mundo foi dividido desta forma, devido a essa amostra que teve, né, essa realidade ali dos países do eixo, países aliados, demonstrar esse poder bélico e tecnológico bem desenvolvido. Então, é uma forma de regionalizar, tá vendo? Dividir o mundo em duas partes. Outra coisa que aconteceu foi a bipolaridade, dois polos mundiais, porque terminou a guerra em 1945, em 1947 foi criado pelo presidente norte-americano uma doutrina chamada doutrina Truman, e essa doutrina, então, ela decretava um combate diretamente aos países soviéticos, países socialistas, porque os Estados Unidos, eles se decretaram capitalistas, né? Os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista. E aí os norte-americanos, eles decretaram uma guerra aos países socialistas, ou seja, a União Soviética e junto com outros países. Então, olha só, aí foi dividido o mundo em dois tipos de política e economia, dois tipos de ideologia, duas ideologias, né? O que é ideologia? É um conjunto de ideias formado por determinada pessoa, determinado grupo de pessoas, em que tem as mesmas características, esse conjunto de ideias. Então havia uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias dos norte-americanos, e uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias dos países soviéticos, ou das repúblicas socialistas soviéticas, né? Ou seja, da União Soviética, e inclui lá também a China, né? Socialista e tal. Mas olha só, ficou o mundo dividido em dois grupos de pensamento, dois grupos de ideologia, entre, então, Estados Unidos capitalista e seus aliados, e União das Repúblicas Soviéticas socialista, né? Então, União Soviética socialista e seus aliados. Então, ficou um mundo bipolar, ou dois polos mundiais. Então, outro tipo de divisão que a gente viu aí no mundo. Isso depois de 1947. Ficou entre esse período da bipolaridade, né? Ficou conhecido como Guerra Fria, o período da Guerra Fria. Esse período da Guerra Fria, por que Guerra Fria? Porque Estados Unidos e União Soviética, eles não enfrentaram diretamente em campo de batalha, não colocaram soldados direto em campo de batalha. Foi uma disputa ideológica, foi uma disputa por área de influência, né? Uma disputa, por exemplo, por ocupação do espaço sideral, por exemplo, uma competição, né? Uma competição por ocupação do espaço. Me esqueci agora o nome que se dá isso daí. Então,
havia uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, disputa armamentista, né? Essa disputa, esse período então de 1947 e 1991 ficou conhecido como período da Guerra Fria e também como período do terror, porque o mundo ficava com medo de acontecer uma terceira guerra mundial, nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Todos os dois tinham o poder da bomba atômica, né? Tinha a bomba atômica, que era um medo muito grande do confronto entre os dois, e o mundo se auto-extinguir, né? Então, um período também do terror mundial. Aí, quando chega em 1991, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela se desintegra e é como se o capitalismo vencesse, né? Em 1981, derrubaram o muro que separava de Berlim, né? Separavam o regime socialista do regime capitalista. Então, separaram a Alemanha, por exemplo. Havia até 1989 a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, ali dividida pelo Muro de Berlim. E aí, o Muro de Berlim foi derrubado em 1989. Em 1991, 3 repúblicas do norte da União Soviética resolvem se desintegrar. Né? 3 repúblicas resolvem sair da União Soviética, e aí acontece então a desintegração da União Soviética. E acaba aquele sistema socialista que existia. Então, olha, a gente viu várias maneiras de dividir o mundo. Uma outra forma de dividir o mundo, e que aqui é muito interessante vocês guardarem isso daqui, porque é uma questão, com certeza, uma questão de prova, né? Olha só, a gente viu aqui, então, uma outra divisão do mundo, que foi criada a partir de 1980. Países do norte e países do sul. E aí eu não posso... esses países do sul são os países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, eu prefiro chamar de países em desenvolvimento, né? Porque eu incluo todos aqui, eu incluo países africanos, por exemplo, eu incluo aqui Níger, que é um país muito pobre, dos mais pobres, eu incluo aqui o Haiti, aqui na América Central, que é um país super pobre. Então eu prefiro falar em países em desenvolvimento, todos eles estão em desenvolvimento. Mas olha só, países do norte são os países desenvolvidos. Países do sul são os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Então, essa linha aqui, ó, o que vai separar os países do norte e países do sul, ou países desenvolvidos e países em desenvolvimento, é essa linha aqui. Ela pega aqui, olha só, ela pega, joga do México para baixo, tudo países em desenvolvimento. Olha, ela entra aqui nesse Estreito de Gibraltar, joga a África toda para baixo, e aí ela joga aqui, ó, entra na Europa aqui, joga a Turquia para baixo, joga esses países do Oriente Médio para baixo, joga a China e a Mongólia para baixo, e ela desce, vai lá embaixo no hemisfério sul, e ela joga a Austrália e Nova Zelândia para cima. Porque a Austrália e Nova Zelândia fica para cima dessa linha que eu chamo de linha da pobreza. Olha, acima desta linha, todos os países são desenvolvidos. E no hemisfério sul, olha só o Equador, onde está? Cadê o Equador? A linha do Equador aqui, ó. Olha só, abaixo da linha do Equador, apenas Austrália e Nova Zelândia são considerados países desenvolvidos ou países ricos. Então, apenas Austrália e Nova Zelândia são países desenvolvidos e que estão aqui no hemisfério sul. O resto todos são países subdesenvolvidos, países que a gente chama então países em desenvolvimento, né? Então, outra forma de dividir o mundo então é entre países do norte e países do sul. Países do norte e países do sul, que são separados por esta linha divisória aqui, ou seja, a linha da pobreza. Temos vários, agora tem também, encerrando, né? Outra forma de dividir aqui foi de 1952 para cá.
1952 para cá. Começaram a dar nome, a dividir o mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Então, olha, primeiro, segundo e terceiro mundo. Quais eram os países, por exemplo, do primeiro mundo? Países do primeiro mundo era considerado, país do primeiro mundo, o que era considerado? Eram os países capitalistas desenvolvidos, olha só, países capitalistas desenvolvidos. Esses países aqui, ó, tá vendo? Inclusive inclui Austrália e Nova Zelândia. Então, países de primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Quando eu falo, vou dividir o mundo, é entre países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Então, eu tenho primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, os ricos. Olha, tudo verde aqui, inclusive Austrália e Nova Zelândia, lá no hemisfério sul. E países de segundo mundo, a partir de 1952, aí já inclui aqui os países de economia planificada. E quem eram os países de economia planificada? Ou quem são os países de economia planificada? Esses países, os ex-socialistas, os países que pertenciam, por exemplo, à União Soviética, né? A China, a Mongólia, os países que eram socialistas, alguns países africanos. Então, países de segundo mundo é a denominação de os países, ex-países socialistas ou de economia planificada. Ninguém, né? A ideia era dividir a economia, era a renda per capita de acordo com a necessidade de cada um. Então ninguém podia ter mais do que ninguém. Então, país de primeiro mundo, os países desenvolvidos, os países capitalistas desenvolvidos. Países de segundo mundo, os países de economia planificada, que eram os países socialistas, os da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a China, Mongólia e outros aqui. Então, países de economia planificadas, países de segundo mundo. E os países de terceiro mundo, pertencem ao terceiro mundo, aí são esses países capitalistas, porém pobres. Os países capitalistas desenvolvidos, os países capitalistas subdesenvolvidos ou pobres, são os países de terceiro mundo. Nós podemos chamar então os países de terceiro mundo de países subdesenvolvidos, países pobres ou países de terceiro mundo. Pessoal, então é isso daí que eu queria passar. Eu acho que foi extenso a aula. Eu procuro resumir o máximo, mas eu falo demais. Então, olha só. Eu vou deixar algumas perguntas aqui para os alunos agora. Depois eu coloco essa videoaula lá no YouTube, para o aluno que quiser rever. Algumas perguntas. Como pode ser realizado o estudo do espaço geográfico? Cite exemplo. A outra. Como podemos regionalizar o mundo se a intenção é estudá-lo do ponto de vista físico? Como que nós podemos regionalizar? Mais uma pergunta. Quais são as 5 grandes paisagens naturais da Terra? Quais são as 5 grandes paisagens naturais da Terra? Outra pergunta. O que é regionalizar? Vou deixar várias perguntas hoje. Você pode treinar bastante aí em casa. Analise o mapa da página 27, esse mapa que eu falei aqui sobre as grandes paisagens naturais climáticas, que você dá uma pausa no vídeo aí e dá para você ver o mapa, né? Ou vai no seu livro, para quem tem o livro. Analise o mapa da página 27 e cite o clima predominante da América do Sul e da África. Qual é o clima que predomina na América do Sul e também no continente africano? Outra pergunta. Quais eram as 2 grandes coalizões militares entre as quais se deu a Segunda Guerra Mundial? Quais eram essas 2 grandes coalizões militares? Quais países pertenciam a cada uma?
Entre quais anos aconteceu a Guerra Fria e por que ela recebeu o nome de Guerra Fria? Entre quais anos aconteceu a Guerra Fria e por que ela recebeu essa denominação de Guerra Fria? Quais são os únicos países do hemisfério sul que são considerados países desenvolvidos ou ricos? Só isso daí, gente. Aí, um bom estudo para todo mundo aí do 8º ano e que Deus nos abençoe nesta batalha contra este coronavírus. Não posso deixar de falar. Fique em casa se puder. Evite sair de casa. Vai estudar, fazer alguma coisa que dê para fazer dentro de casa. Lavar as mãos sempre. Saiu na rua, voltou, lava as mãos e procure fazer uma higienização adequada de acordo com as informações aí do nosso ministro da Saúde. Até mais, até semana que vem. Terça que vem tem mais.